Em escala cósmica, somente o fantástico tem a possibilidade de ser verdadeiro. As chamadas portas induzidas existem mesmo. São certos lugares em que determinados pontos bem delimitados do nosso planeta, onde parecem existir verdadeiros atalhos dimensionais ou túneis de acesso a outras dimensões de espaço e tempo, que por sinal se abrem de quando em vez para os nossos mundos. Os pesquisadores do realismo fantástico sabem que soma-se às centenas ou talvez milhares os casos dos desaparecimentos inexplicáveis de pessoas, navios e aviões, como por exemplo ocorre no malfadado Triângulo das Bermudas. Porém, lá não é o único lugar onde isso acontece. Na foto vemos o desaguadouro do rio Martim de Sá em Caraguatatuba, estado de São Paulo, Brasil. Nesse local, há poucos anos, um funcionário de empresa multinacional montadora de automóveis atravessava com a sua noiva este raso local quando repentinamente sumiu em pleno ar, e isso diante dos olhos atônitos da moça, como se fosse literalmente sugado rumo ao desconhecido. Extensas buscas foram efetuadas no local, inclusive aquelas patrocinadas pela própria empresa onde o rapaz trabalhava, porém nada foi encontrado que pudesse explicar tal fenômeno. Hoje, nas dependências dessa montadora, uma alameda foi batizada com o seu nome, como uma última homenagem ao funcionário inexplicável e misteriosamente desaparecido. Aliás, toda essa região que abrange o litoral de Caraguatatuba e a sua vizinha Ilhabela, vista ao fundo, guarda profundos mistérios envolvendo misteriosas distorções magnéticas, que inclusive desorientam bússolas e instrumentos de navegação dos navios e aviões. É outro ponto notável da incidência dos OVNIs, frequentemente sobrevoando a área e também mergulhando e saindo do mar. E até parece que existe uma espécie de maldição no lugar, um verdadeiro cemitério de navios, pois desde os tempos conhecidos já foram registrados mais de 100 naufrágios com centenas de vítimas fatais. Um estranho magnetismo emanado ao que parece do próprio mar atrai os navios que, com seus instrumentos de bordo marcando coisas que não correspondem ao funcionamento normal, terminam por se embater contra as cortantes rochas submersas das proximidades da orla. Em 1916, o Brasil teve a sua versão do Titanic, exatamente naquela misteriosa área. O navio Príncipe de Astúrias, repleto de passageiros, foi envolvido subitamente por um denso nevoeiro que surgiu na madrugada, chocando-se contra a mortífera ponta de Piratuba, e morreram 477 pessoas entre passageiros e tripulantes, fazendo com que nos dias seguintes as paradisíacas praias ficassem horrivelmente cheias de corpos. Eis aqui a revelação de um dos mais espantosos segredos arqueológicos de todos os tempos. Na tumba do faraó Tutankhamon, Howard Carter descobriu mais 2 pequenos sarcófagos, além do principal que continha a múmia daquele soberano da 18ª dinastia. Tal fato jamais foi revelado, dado ao seu caráter insólito. As próprias autoridades egípcias da época bloquearam o acesso de Carter e da sua equipe ao túmulo por um longo tempo, até que esses embaraçosos exemplares fossem devidamente confiscados e recolhidos, sendo, obviamente, levados para local ignorado. Os livros de arqueologia vagamente se referem a essas 2 múmias encontradas como se fossem relativas a fetos natimortos do faraó. Porém, a verdade seria essa: a única foto de que se dispõe e que é mostrada agora nos revela algo bastante curioso sobre essas 2 pequenas múmias. Veja, por exemplo, a da direita, bem humana. A da esquerda é um pouco diferente. Tem apenas 4 dedos, além da conformação física típica do crânio desproporcional, mesmo para um bebê, das cavidades oculares oblíquas e etc. E se você a identificou como a múmia de um alienígena daqueles tipo Grey ou humanoide, pode ter acertado em cheio. Uma foto ou uma ilustração? As dúvidas persistem, mas seja lá o que for, ela é bem antiga. E ainda por cima demonstra uma grande verdade ao retratar, nos tempos da Segunda Guerra Mundial,
alguns oficiais nazistas observando um secretíssimo voo de teste de um disco voador. Quem entregou essa avançada tecnologia, assim como outras, a eles? Note-se o contraste, o choque de tecnologias entre o disco voador e o antiquado automóvel que se usava naqueles tempos à esquerda. Uma coisa verdadeiramente fora da sua época e do seu tempo e que, obviamente, veio de algum lugar que não era a Alemanha nazista. E por falar nisso, um alto oficial nazista, submetido a julgamento pelo Tribunal de Nuremberg, explicitamente declarou que nem 30% dos altos dirigentes dos nazistas foram capturados. E para onde exatamente foram os restantes 70% não presos? Com certeza sabe-se que de cerca de 70 mil, apenas 20 mil foram capturados e julgados. A própria morte de Hitler, através do suicídio e posterior carbonização, torna-se atualmente altamente suspeita. Poderia muito bem ter sido um cadáver de um sósia naquele que foi encontrado no bunker em Berlim, ou então uma bem montada farsa, promovida pelos próprios aliados para acalmar e, por assim dizer, dar uma satisfação à opinião pública mundial. Aliás, uma das profecias de Nostradamus, a qual especificamente se refere a Hitler, termina assim: e jamais se saberá o que verdadeiramente aconteceu com ele. E continuam as mutilações de animais em todo o nosso planeta. Muito recentemente, nos Estados Unidos, alguns exemplares do gado local teve seus órgãos genitais, o sangue, todos os órgãos internos totalmente extirpados. Ficou notória a violência a que o pobre animal foi submetido. Isso tudo, conforme já vimos, é feito a sangue frio, com a vítima talvez até viva. E um robô submarino não tripulado, especializado em tomadas fotográficas e prospecções em grandes profundidades, flagrou ainda no ano de 1998, a 2.340 metros no Oceano Pacífico, esse estranho animal, não pertencente a uma espécie conhecida. Na falta de uma denominação melhor, os atônitos cientistas classificaram-no como uma espécie diferente de lula. Mas isso seria realmente uma lula? Ou o que seria então? E nosso planeta continua sendo constantemente bombardeado com essas estranhas e, além de tudo, belíssimas imagens que se estendem por vastas áreas e que, obviamente, não são advindas do espaço exterior. Na foto, outro crop cycles, mais recente. Note-se que o primeiro à esquerda lembra uma espaçonave. E este então, surgido recentemente na Inglaterra, é verdadeiramente chocante. Obviamente, são mensagens, talvez e muito provavelmente tentativas de comunicação. Mas partindo de quem e vindo exatamente de onde? E essa figura, que aparenta ser um inseto, torna-se bastante significativa pelo fato de denotar que tais imagens são frutos de uma avançada tecnologia praticada por criaturas inteligentes. E muito principalmente que o famoso fenômeno dos círculos das plantações não é uma circunstância meramente aleatória ou natural. Porém, nem sempre existem recados tão belos e inofensivos quanto esses transmitidos pelos crop cycles. A última mensagem via rádio de um piloto americano, alguns segundos depois seu avião era pulverizado em pleno ar. Essa manchete de um jornal francês retratou aquele que foi, dentre tantos outros que se seguiriam, um caso típico de hostilidade partida dos tripulantes de um OVNI. Esta é a foto do capitão Thomas Mantell, da Força Aérea dos Estados Unidos, veterano da Segunda Guerra Mundial e também experiente piloto de caça que, em perseguição e manobras e interceptação a um OVNI, o qual em 7 de janeiro de 1948 assintosamente pairava sobre a base de Godman, Kentucky, teve seu avião volatilizado, ao que parece através de uma ação retaliatória dos seus tripulantes. Antes de ser abatido, Mantell transmitiu a última mensagem, abre aspas, já avistei a coisa, parece metálica, muito grande, está em ascensão, vou subir atrás dela até 20 mil pés. Se não conseguir, abandona a caçada. Poucos segundos depois, seu avião, um potente jato F-51, desapareceu das telas de radar.
As manobras posteriores de busca encontraram os pequenos destroços do aparelho incrivelmente espalhado por um raio de muitos quilômetros. E para a total perplexidade dos peritos militares atingidos e desintegrados por uma espécie desconhecida de energia, ou uma arma infernal tão potente quanto devastadora, que literalmente os perfuraram em miríades de pequenos pontos, assim como os vemos nas meias femininas, por exemplo. E a ilustração acima descreve o horror a que foi submetida toda a tripulação de um helicóptero prefixo 6815444 do Exército Americano, diante da mais audaciosa tentativa de sequestro de aeronave que se tem notícia na literatura ufológica. Em 18 de outubro de 1973, às 23h05, o helicóptero comandado por Capitão Lawrence Coyne, tendo mais 3 tripulantes na sua tripulação, fazia um voo noturno rotineiro de Ohio para Cleveland, quando a cerca de 825 metros de altura teve que efetuar uma arriscadíssima manobra de mergulho, descendo abruptamente para 500 metros diante de um OVNI que se aproximava em perigosa rota de colisão pela sua lateral. A caçada continuava e o experiente comandante realizava outras arriscadas manobras de fuga, tendo sempre a seu encalço um enorme objeto discoide. Quando aparentemente a perseguição terminou e o objeto se afastou, o aparelho militar americano pôde, enfim, ser nivelado. Já banhados de suor e terrivelmente assustados, todos a bordo perceberam estarrecidos que tinham sido literalmente sugados pelo disco. Mesmo em uma manobra de descida e o pesado helicóptero fora realmente arrastado para cima, atingiram a altitude de 1.300 metros, independentemente da ação do piloto. Isso claramente significa que um OVNI tentava sequestrar o aparelho e, obviamente, toda a sua tripulação, não conseguindo, talvez, devido às inteligências e perfeitas manobras de evasão efetuadas por Coyne. E diante de tão expressiva e, além de tudo, inegáveis ocorrências das quais nem mesmo as aeronaves militares estão livres, os tradicionais negadores do fenômeno são obrigados a silenciar em face de certas provas físicas, tais como essas marcas deixadas na Austrália pelas sapatas de pouso de um imenso disco voador, o qual inclusive relatado por várias atônitas testemunhas quando assintosamente tocava sem a menor cerimônia o nosso solo.